Olá pessoal, hoje nós vamos falar de um livro muito especial da autoria do sobrevivente do Holocausto Primo Levi, internacionalmente conhecido. Este ano de 2022 faz 75 anos da primeira edição de É Isto um Homem, ou no título original italiano, Se Isto é um Homem, na tradução. Aqui é nossa homenagem a esta obra de Primo Levi, no qual ele narra para nós a história da sua deportação, do seu aprisionamento como membro da resistência de um grupo de partisans da Itália. Ele, nascido em Turim, foi confinado junto com outros partisani ou partisans, membros da resistência, portanto, contra o nazismo, que havia na Itália, como também em outros países, mas Primo Levi foi preso e, após algumas semanas de confinamento, quando perguntado aos prisioneiros por parte de um nazista quem ali era judeu, ele se identificou, sem saber do que aconteceria de fato depois. Fato é que, por ser judeu, foi confinado no campo de concentração de Fossoli, na Itália, de onde foi deportado já em 1944 para Auschwitz, onde chegou em fevereiro. Primo Levi, ao chegar em Auschwitz, se dá conta desse mundo do sistema concentracionário que ele, já adulto, formado em Química, formado antes da sua faculdade de Química, havia feito já letras, artes, e se depara, portanto, com esse universo pervertido nos valores morais, na anomalia social que o nazismo instituiu, sobretudo no sistema concentracionário. Chegando a Auschwitz, Primo Levi passa pelo processo de seleção inicial e segue para o lado daqueles que, obviamente sem ele saber no momento, se tornariam mão de obra escrava no complexo dos campos de trabalho que circundavam Auschwitz, chamado Monowitz. Então, após um número tatuado, ele, no complexo Auschwitz-Birkenau-Monowitz, é alocado a trabalhar na fábrica de borracha sintética Buna. Daí se chamar muitas vezes o campo onde esteve de Buna, o campo de trabalho no complexo de Monowitz. Ao longo de um ano, Primo Levi vai observando e, quando passa a trabalhar meses depois na parte de administração do escritório, como químico, ainda em sua qualificação à frente, ajudando nessa sobrevivência dura, difícil, mas como ele mesmo reconhece, se não fosse por esse trabalho, por essa alocação, talvez ele não tivesse sobrevivido ao rigoroso inverno de 44 para 45. Quando em janeiro de 45 o complexo de Auschwitz, Birkenau e Monowitz é libertado pelo exército russo, ali Primo Levi encontra a sua liberdade. E logo após a sua libertação, ele passa a registrar as suas observações a respeito da sua vivência no campo, a pedido primeiramente dos próprios russos. Isso fica para nós comentarmos num outro momento, assim era Auschwitz. Mas quando em outubro de 45 ele chega de volta a Turim, sua cidade natal, imediatamente ele começa a registrar aquilo que se tornou tempos depois neste livro de referência para quem quer conhecer a história do Holocausto. É Isto um Homem, na sua primeira edição, foi publicado pela editora da Silva e com pouca tiragem e pouca divulgação. Após o reconhecimento de alguns críticos
Ele veio a ser publicado alguns anos depois pela editora Enaldi, famosa na Itália, e aí sim encontra uma repercussão internacional. Então é a nossa dica de hoje, a nossa homenagem a Primo Levi, a esse que é um dos seus livros mais famosos, É Isto um Homem, nessa minha edição da editora Rô.